Cidade de Belo. Da Agência Ferroviária, foi da FEPASA, sempre teve o mesmo nome e sempre teve o mesmo logotipo. E sempre, praticamente sempre, foi eletrificada e mais recentemente ela só opera trens de passageiro. Então é uma ferrovia absolutamente fora do figurino das ferrovias existentes no Brasil. Pequeno roteiro, a gente vai falar um pouquinho dos últimos investimentos dela, as obras, a frota, os serviços e tudo mais. Bom, nós estamos localizados entre as principais regiões metropolitanas do Brasil. Estamos na região metropolitana do Vale do Paraíba, que é uma das 5 regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Né? É uma zona muito rica, né? E a gente sabe quando sobra dinheiro no bolso de origem. Aí nós temos um outro mercado, que é a influência indireta, que são daquelas 3 regiões metropolitanas que eu falei, de São Paulo, Rio de Janeiro e de Campinas. Aí pela distância de localização, algo aí da ordem de 200 quilômetros, é necessário se o deslocamento vale a pena para ficar no fim de semana, para ficar menos cansativo a viagem. Além disso, o Campo do Jordão é hoje um destino turístico nacional. Né? Muitas pessoas, diversas regiões do Brasil, elegem Campo do Jordão para fazer sua viagem de formatura, de encerramento de curso da faculdade, para fazer sua viagem de lua de mel, né? Às vezes presente de 15 anos para os filhos. Né? Então, aí no caso do Campo do Jordão é que é o atrativo principal e a ferrovia entra como uma das atividades que o turista vai encontrar lá em Campo do Jordão. Além disso, nós temos um acervo bastante raro. Nós temos automotrizes elétricas que não existem no Brasil em operação, à exceção da Estrada de Ferro. Nossas automotrizes são da English Electric, tem 90 anos de operação. Nós temos bondes alemães da Siemens e nós recebemos, por conta dessa raridade do acervo, visitas de grupos de entidades amantes de ferrovia do Brasil, do exterior todo, que vão visitar a ferrovia só para ver esses veículos ainda em operação. Então, até por conta dessa raridade, a gente consegue ser atrativo para público segmentado no exterior. Aqui está, então, o diagrama da nossa ferrovia, né? Ela sai daqui de Pindamonhangaba, no entroncamento com a antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Nós temos a nossa estação colada à estação ainda existente da antiga Central do Brasil, e no passado os nossos trens saíram de uma das plataformas da Central com horários que faziam conexão com os trens que vinham do Rio de Janeiro e os trens que vinham de São Paulo. Com a paralisação dos trens de passageiros da Rede Ferroviária Federal, os nossos trens hoje saem apenas da nossa estação do quilômetro zero. E de Pindamonhangaba, a linha segue subindo por simples aderência, ou seja, sem cabos de aço de tração, sem a cremalheira, até o alto aqui da Serra da Mantiqueira, em Campo do Jordão, fazendo esse arco aqui. A estação de Eugênio Lefebvre, no município de Santo Antônio do Pinhal, é o ponto máximo da subida, vamos dizer assim, da onde você descortina várias cidades do Vale do Paraíba através do seu minuto. Bom, aqui um pouquinho da nossa história. Né? A Estrada de Ferro do Campo do Jordão, diferente também de outras ferrovias brasileiras, ela não foi implantada para atender uma zona em desenvolvimento econômico. Né? Ela não foi implantada por iniciativa de fazendeiros, produtores de café ou outra riqueza. Ela sobe uma serra, a serra é um maciço de granito, lá não se planta nada, não se tem agricultura numa serra, e no alto da serra também a cidade de Campo do Jordão, que já existia, ela não tinha nenhuma atividade econômica relevante, à exceção, e aí ela se destaca, à exceção da cura, da terapêutica que se introduziu no Brasil para curar a pior doença que assolava o estado de São Paulo. Então, a nossa terapêutica se fazia nos países desenvolvidos para combater a tuberculose. E ele descobre que o bacilo de Koch, que transmite a tuberculose, ele hiberna, por assim dizer, em climas muito frios. Então ele percebe que Campo do Jordão é uma cidade de grande altitude, de temperaturas médias bastante baixas, e que, a exemplo de sanatórios existentes na Suíça, poderia também receber sanatórios
objeto da mesma terapêutica. Ele arruma um sócio, o Vitor Godinho, e ambos adquirem terras em Campos do Jordão para estabelecer sanatórios privados. Ocorre que para se chegar a uma altitude de mais de 1.700 metros de altura, era preciso levar os doentes até lá. E aí vem a ideia da ferrovia como um meio de acesso aos sanatórios. Então, com esse objetivo, a ferrovia Campos do Jordão foi implantada dentro de uma lógica de uma política privada de saúde. Posteriormente, o governo de São Paulo adota o combate à tuberculose como uma política de saúde, vai abrir sanatórios, instituições religiosas também abrem sanatórios em Campos do Jordão, e a cidade de Campos do Jordão entra no começo do século XX como um grande local, especializado na busca pela cura da doença que assolava então o estado de São Paulo. Bom, aqui é uma fotografia, nós colocamos o nosso governador assinando a transferência da estrada de ferro da Secretaria de Turismo, para a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Para aqueles que não conhecem, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos é responsável pela gestão do metrô, da CPTM e da MTU e agora da ferrovia. Essa transferência administrativa propiciou então que a ferrovia entrasse numa fase importante de investimentos. Aqui eu divido a história da ferrovia nesses três grandes momentos. Até a década de 40 é o momento em que ela atende o transporte de pacientes doentes para os sanatórios. Aqui na década de 40, com o advento da penicilina, a terapêutica de tratamento da tuberculose muda. Então não é mais necessário que o paciente fique 2, 3 anos confinado no estabelecimento de saúde, buscando a recuperação. É o momento em que Campos do Jordão se reinventa e passa a vender a ideia de uma cidade semelhante às cidades dos Alpes. Dois grandes hotéis são implantados, um deles por iniciativa do próprio governo do Estado, até Cassino, e começam então a propagandear Campos do Jordão como um destino de excelência para o clima, para o seu recreio, para as suas férias, etc. E é com essa imagem que a ferrovia começa também a achar uma outra vocação, que é ser uma transportadora turística, já que esse papel de levar pacientes aos sanatórios havia sido superado. A ferrovia tem um momento crucial aqui, que é na década de 70, quando é construída uma rodovia moderna para Campos do Jordão. Porque até então a rodovia que era utilizada era uma rodovia muito sinuosa, com curvas muito fechadas, que inibia as pessoas de ir de automóvel. A própria ferrovia tinha um serviço de trens onde você colocava o seu automóvel nessas gôndolas, até ônibus fretados entravam nessas gôndolas para vencer então a serra. E ela também transportava carga. Com essa nova rodovia, inaugurada em 1977, esse serviço foi desativado. E aí, entra naquele momento, nós tivemos um governador engenheiro, governador bastante famoso, aí, de vez em quando aparece nas páginas policiais. Esse governador quis desativar a ferrovia, porque na lógica dele, se foi feita uma rodovia, para que manter uma rodovia? E aí houve uma grande mobilização dos prefeitos do Vale do Paraíba para conter essa fúria destrutiva desse governador, o que fez com que a ferrovia sobrevivesse. Mas não recebeu nenhum investimento, inclusive o tráfego para a serra estava paralisado nessa época por conta dos desmoronamentos e uma falta de drenagem da ferrovia. Em 83, o governador Montoro é eleito e o governador Montoro faz da ferrovia, então, uma das suas ações políticas de investimento. Então, foi uma época de bastante modernização da ferrovia, inclusive da parte gerencial, o programa de cargos e salários, a encomenda antiga na Fersa de truques modernos que foram colocados nas automotrizes, e foi esse momento então crucial para a ferrovia para que ela resistisse esse risco de desativação.
Para quem não conhece, né, há um filme muito famoso da Companhia Imperatriz, Exploradas da Selva. É um filme muito bonito, da década de 50, que foi rodado lá na nossa ferrovia, com o Jardel Filho e com a Mercedes Beck. Eu vou fazer um pedacinho aqui do filme, para entender um pouquinho do que era a ferrovia lá nos anos 50. Essa é a nossa estação Emílio Ribas, lá em Campos do Jordão, e essa é uma das automotrizes que operam ainda até hoje. O casal que se encontra lá em Campos do Jordão, ambos tuberculosos. Vocês ficam de Deus para estar com dificuldade de passar. A ferrovia hoje é mais do que uma ferrovia, ela é um complexo turístico, porque nós operamos trens, bondes, né, desses 47 quilômetros. Aqui está um diagrama esquemático das nossas linhas, né, do quilômetro 0 em Pinda até o quilômetro 20 em Pirapuama, que é o pé da Serra Mantiqueira. Nós operamos o serviço de subúrbio, que é o nosso serviço social, que atende a população carente que mora na zona rural, e operamos também um trem turístico no mesmo percurso que opera aos finais de semana. Também aqui de Pindamonhangaba, nós temos um trem que vai até Campos do Jordão, que anda nos 47 quilômetros na ferrovia, que nós chamamos o trem de serra. Então esse trem parte de Pinda, para aqui no mirante de Eugênio Lefebvre e termina a sua viagem no centro de Capivari, no centro de Campos do Jordão, e regressa a Pindamonhangaba no final do dia. Aí nós temos, saindo de Campos do Jordão, um outro trem que vai até Eugênio Lefebvre, no mirante, e retorna. Nós temos um serviço menor, esse operado por bondes, que sai do centro de Capivari e vai até a entrada da cidade, aqui no portal. E temos um outro serviço mais curtinho, da Maria Fumaça, que sai também do centro de Capivari, vem até a Bernécia, que fica no meio entre essas duas estações, e regressa a Emílio Ribas. Então são 47 quilômetros, mas que a gente opera com serviços bastante diversificados, com tarifas, algumas mais baratas, outras nem tanto, e tempos de viagem também à disposição daquele turista que tem mais ou menos tempo. Além disso, nós operamos um teleférico, que foi o primeiro teleférico implantado no Brasil, em 1970, que fica no Parque de Capivari, vocês vão ver aqui as fotos. Operamos 2 parques de turismo e temos um serviço concessionado também de pedalinhos, aqui no nosso Parque de Capivari. Bom, aqui é um resumo, vocês podem encontrar no site, na mesa de informações, os serviços, os horários, as tarifas. E aqui é o nosso Parque de Capivari, né? Aqui é a igreja, fica bem ali no centro de Capivari, colado praticamente na igreja, naquela pracinha que tem a coxa acústica, onde acontecem alguns concertos agora no Festival de Inverno. Nós temos todo esse parque, o nosso Parque de Capivari. Aqui é a estação antiga, que hoje nós estamos transformando num pequeno museu, o lago com os pedalinhos e os chalezinhos também, cedidos por ter permissão de uso, que fazem parte também do que a gente chama de receitas não operacionais. Temos também lá em Pindamonhangaba, nós temos o Parque Reino das Águas Claras, que é praticamente um parque linear que acompanha esse ribeirão Pirapuama, e ele tem a particularidade de ter várias esculturas em tamanho natural dos personagens do Monteiro Lobato.
Então, esse é um parque muito conhecido pelas crianças da região, né, que vão ver ali tamanho natural dos personagens das histórias que leram. No meio do caminho fica, então, Eugênio Lefebvre, onde a gente tem o mirante ali do Vale do Paraíba. Esse é o teleférico, né? O primeiro teleférico implantado no Brasil. O pedalinho, já falamos, uma outra cena ali do Parque de Capivari. E temos também o Centro de Memória. Quando a ferrovia completou 100 anos de operação, em 15 de novembro de 2014, nós inauguramos em Pindamonhangaba esse Centro de Memória com peças do nosso acervo. Elaboramos uma exposição aqui com 20 painéis que conta resumidamente a nossa história, telefones antigos, relógios, central telefônica, e a ferrovia até 1971 operava os telefones da região, algumas vitrinas com cópias de documentos do nosso acervo, e agora nesse semestre vamos inaugurar então um outro centro de memória lá em Campos do Jordão. Então, como os senhores podem ver, ela é um complexo de turismo. Museu, pedalinho, teleférico, trens, bondes, Maria Fumaça, parques, etc. Essa é a nossa frota, né? Quando eu falo bondes, são esses veículos aqui que andam só ali no centro de Campos do Jordão. Esses bondes, eles têm quase 100 anos, eles eram de uma pequena ferrovia do Guarujá, que nos anos 50 foi fechada e a sua frota veio para estratificar o Campos do Jordão. Temos as automotrizes também, apesar dessa aparência moderna, é um veículo que tem 90 anos já e possui já, ao longo da sua vida, essa terceira carroceria. A primeira é aquela que vocês viram no filme da Cacilda Velha. Temos também esses carros de madeira. Quando chegamos lá na ferrovia há 4 anos, encontramos vários desses carros apodrecendo, jogados no fundo da oficina. E aí nós determinamos a sua restauração, sua recuperação. Nós temos ali uma marcenaria muito habilitada, com profissionais muito hábeis, praticamente artesãos. Temos as serras, temos as ferramentas manuais todas, né? E aproveitamos essa mão de obra para que fosse documentado passo a passo essa recuperação, até para preservar esse saber, né, para os novos técnicos que um dia virão para a ferrovia. Essa aqui é uma das gôndolas, aqueles veículos que transportavam automóveis. Hoje é o veículo nosso que faz manutenção na serra, porque na região da serra a ferrovia não tem acesso rodoviário, então ela é dormente, brita, etc. A nossa Maria Fumaça, e temos veículos de apoio também. Conseguimos agora esse veículo diesel com MUC para fazer manutenção, que era da CPTM, Companhia de Trens do Estado de São Paulo, e a CPTM nos cedeu a nosso pedido. Essas aqui são as nossas estações, né? Arquitetura bastante diversificada, bastante marcante na região. Aqui é a nossa sede, em Pindamonhangaba, o centro de memória fica aqui fica a estação de embarque de passageiros e aqui a parte administrativa. Essa é uma estação que fica na zona rural, uma estação expedicionária, estação de Pirapuama, que é praticamente uma estação gêmea, que fica no fim dos serviços ali na Baixada de Pindamonhangaba. Essa estação é o Eugênio Lefebvre, que fica bem no meio do percurso. E as estações lá em Campos do Jordão. Estação Emílio Ribas, estação Albernécia, essa aqui é a estação do serviço do subúrbio, e as paradinhas que nós construímos agora no ano passado, melhorando o serviço para moradores da zona rural. As paradas que ficam em Campos do Jordão. E aqui um pouquinho dos investimentos, né? Desde o governo Montoro, a ferrovia não recebia investimento do Tesouro. Ela sobrevivia só na sua arrecadação de bilheteria. Então, quando nós chegamos lá em 2011, nós encontramos uma situação bastante difícil no tocante à necessidade de via permanente, de frota, de instalações prediais, etc. Então, desde 2011, nós conseguimos aí mais de 26 milhões, que foi um recurso bastante significativo para a ferrovia. Conseguimos fazer, então, a implantação de caixa preta nesses 2 veículos. Botamos um computador de bordo que tem toda a velocidade máxima por trecho. Então, mesmo que o
maquinista queira acelerar o trem, o computador de bordo, ao analisar qual é a velocidade máxima, não permite que o trem ultrapasse aquela velocidade, e essa caixa preta fica registrado todos os movimentos e ações do trem e do maquinista para a averiguação no caso de uma anormalidade. A gôndola pulso frequentemente para o operador. E o operador precisa acionar um botão para dizer que percebeu o sinal que o computador mandou. Caso o operador não mande, não aperte esse botão, o trem paralisa porque o computador entende que o maquinista está morto. Então o nome vulgar entre os técnicos desse sistema de proteção é homem morto. Essa é a nossa gôndola. Nós pegamos a gôndola assim, completamente treinando a modernização. E assim pegamos também os carros de madeira. São carros de madeira centenários, são relíquias. O Brasil há muitos anos não opera mais carros de madeira, sequer oficinas de carpintaria ferroviária existem, né? Então nós entendemos que esse saber que nós preservamos lá é um saber tecnológico que está preservado a sempre no Brasil, né? Se outras operadoras turísticas vão não aparecerem, a gente está à disposição para passar esse saber e preservá-lo. E a gente preserva isso colocando em prática, né? E foi assim que nós fizemos. Com essa dificuldade de recursos também, nós descobrimos que aquelas madeiras nobres que o IBAMA apreende, de serrarias clandestinas, né, ficam no depósito do IBAMA. Aí a gente foi lá no IBAMA, tocou a campainha, e falou: escuta, vocês não doam essas madeiras para empresas públicas? E aí nós levamos um caderno que registrou toda a reforma desse primeiro carro de madeira que fizemos com madeira que compramos. Temos uma sorte tremenda, porque o superintendente do IBAMA em São Paulo é um rapaz jovem, ativo, de mente aberta. Quando ele viu o trabalho de carpintaria que a gente faz, na hora fechamos a doação. E eu estou lá com uma partida de mais de 30 metros cúbicos de madeira, de ipês, madeiras nobres, terminando agora o nosso último carro de madeira doada, né? Então, o IBAMA ficou feliz porque essa madeira está sendo usada na restauração, e nós ficamos mais felizes ainda porque conseguimos comprar madeira sem a dificuldade da certificação e economizando um dinheiro também. Essa questão das madeiras que você está falando, muitas das vezes o IBAMA apreende madeiras novas, como você falou aí, de pessoas que agridem o meio ambiente. Eu queria sugerir, essas madeiras que são apreendidas por IBAMA, ao invés de vocês comprarem, não poderiam ser doadas para esse trabalho que seria muito importante. Mas foi exatamente isso que o IBAMA fez. Foi exatamente isso que o IBAMA fez. Nós fomos no IBAMA e perguntamos ao IBAMA se, por sermos empresa pública, e ele é um órgão público, se ele poderia doar para essa atividade de restauro de frota histórica. E o superintendente do IBAMA em São Paulo se sensibilizou e doou um lote de 30 metros cúbicos para a gente. O que nós fizemos também foi fazer réplicas dessas luminárias aqui, porque nós temos alguns carros que ainda as possuíam. Pegamos um lustre desse, fizemos uma licitação, encontramos uma empresa lá no Vale do Paraíba mesmo, que fez essas réplicas iguaizinhas às originais. E aí nós instalamos dentro do carro. Então, aqui está o carro, quando ele já tinha sido retirado do relento, estava entrando na oficina, né? E hoje o carro perfeitamente restaurado, já em operação. Bom, aqui é aquela coleção de serviços lá que a gente fez, acho que é muito cansativo falar sobre isso, mas nós conseguimos fazer troca de trilhos, melhorar a fixação do trilho do dormente, e, enfim, fazer contenção de encostas que a erosão estava levando, né, tudo mais. Então aqui é um exemplo, né? Aqui é um trecho de via permanente que nem brita tinha. E aqui é a atividade a gente colocar a brita, que é essa pedrinha que vai no meio dos dormentes para segurar o conjunto todo, o trilho dormente, na hora da movimentação do trem. Essa é uma outra foto que eu gosto muito.
Aqui é um trecho de linha. Os senhores estão vendo aqui, essa parte branca é a argila que ficava nos momentos de inundação da linha. A água, quando inunda, derrete a argila. Isso vira uma pasta. E essa pasta, ela praticamente ensaboa o dormente, diminui a vida útil do dormente. Por quê? Porque não tem a canaleta de drenagem. Então, uma ferrovia mais de centenária, 102 anos, não se fez drenagem. E a gente sabe, todo mundo que opera trem, trabalha com rodovia ou ferrovia, a água é o maior inimigo da estabilidade do veículo, né? A primeira coisa para você cuidar é de que a sua drenagem seja bem mantida, para que a água não leve embora o seu trilho, o seu dormente ou o seu asfalto. E essa ferrovia não tinha a drenagem. Então a vítima eram os dormentes, a vítima eram as encostas, e com a chuva eram erodidas e solteiravam a linha, como muitas vezes aconteceu. E aqui na foto de baixo, os senhores podem ver a canaleta implantada desse lado e a canaleta implantada desse lado, e a dormentação ligeiramente alterada, toda ela estruturada com lastro novo, né? Era assim e agora está assim. Então eu falo brincando que eu tenho uma obsessão pela via permanente. Tenho uma obsessão desde os meus 47 quilômetros desse jeito. É uma obra cara, não foi feita e não sai na capa do jornal. O governador não guarda a faixa, não dá manchete, não dá ibope. Agora, se eu não tivesse uma ferrovia, eu não tenho a segurança do trem andar e o turista poder estar tranquilo até o seu local de destino. Aqui a mesma coisa. Era uma outra área dramática. Os senhores podem ver essa encosta, toda ela já erodida. Aqui já várias vezes teve desmoronamento, e esse desmoronamento foi criando uma reentrância, né? Aqui vocês podem ver, inclusive, essa parte louca para cair, louca para desabar. Esse era um grande paredão, era a situação mais dramática que a gente tinha, e conseguimos então, numa extensão de quase 300 metros, por 4,5 metros de altura, fazer essa contenção, o gabião, né? E com a canaleta aqui na base, e a canaleta de crista fica no topo da encosta para conduzir a água para os bueiros com segurança. Isso fica na entrada daquele parque velho das Águas Claras, que tinha toda uma calçada muito ruim, tudo precário, né? Então nós fizemos um novo acesso, com esse novo garantia, enfim, todo o conjunto foi estabilizado e recuperado. Como eu digo, isso não sai no jornal, não sai na televisão, não sai em cópia, né? Mas isso é fundamental que se faça. Também temos essas pequenas canaletas aqui, são pequenos cursos d'água, né? Que tendem também a erodir pontualmente aqui a via, o trilho está passando aqui, e aí a canaleta aqui já, o gabião do lado, né? Servindo para estabilizar a lateral da via e permitindo o escoamento seguro da água. Aqui é um outro exemplo, a via está passando aqui em cima. Talvez os senhores vejam aqui trilhos que estavam escorando, dormentes aqui, essa encosta que já estava caindo, né? E aqui nós fizemos a escada hidráulica para a água descer e fizemos a estabilização com o gabião. Então, ao longo dos meus 47 quilômetros, eu tenho dezenas e dezenas desses pontos, né? Não tenho o recurso que queria, mas aos pouquinhos aí a gente vai, cada ano faz um pouquinho disso. Estações também estavam abandonadas, contratamos acessibilidade para o cadeirante, o piso tátil também, para deficiente visual, enfim, equipamos essas estações com aquilo que a legislação exige. Aqui eram paradinhas de subúrbio muito precárias, né? Nós padronizamos naquele formato como os senhores viram. Aqui tudo muito precário, era trilho e eternite furado aqui, agora são todas elas em concreto, banco ali, tudo mais. Os banheiros também muito precários, né? Minimamente fizemos bancadas novas, aqui tem um espelho, já tem um espelho de fraudário. Mas são questões muito básicas, né? Que o usuário merece respeito para ser bem tratado. Aqui era aquela entrada do parque, hoje como ela está. Aqui é a casa do tio Barnabé, que fica lá no parque do Rei das Águas Claras.
banheiros novos também lá nas estações de Campo do Jordão. As nossas lojinhas, muitas descaracterizadas, tal. Fizemos a manutenção do teleférico, nós trocamos o cabo o ano passado, né? Fizemos uma série de modernizações, ensaios para ver corrosão nas cores, corrosão nas cadeirinhas, né? Essa pintura eletrostática nas cadeirinhas, sinalização também nas paradas, né? Estação inicial, estação terminal, você está aqui. Então, quando você embarca, você sabe que você está aqui, olhe para lá, olhe para cá, telefone do usuário para reclamações, informações, tem informação desse tipo de né? Internamente um jornalzinho, né, para falar dessas ações todas da administração. Aquela exposição que fica no museu é itinerante. Nós temos quatro jogos dela. Um deles está no metrô de São Paulo, já há 2 anos circulando nas várias estações da rede. Né? Algumas informações. Né? No mês de julho nós batemos o recorde do teleférico, 42 mil passageiros. Tivemos um aumento de 375% de demanda. Né? Enfim, são vários números que acontecem após esses investimentos. Né? Ou seja, é um dinheiro que o governo coloca lá e que nós temos a responsabilidade de transformar esse dinheiro em indicadores aí de bom desempenho. Né? E aqui a gente vê então, já para a gente finalizar, o comportamento da demanda. Né? Em 2001, nós tínhamos uma demanda de aproximadamente 237 mil passageiros. Em 2004, 187 mil, foi o pior ano. E agora, em 2015, nós fechamos com quase 500 mil passageiros, sem comprar nenhum trem novo. Ao contrário, né? Nós estamos com um trem a menos, inclusive na operação. Né? E aí, licitações que a gente está na agenda de fazer, ampliação das receitas não operacionais, agora no parque, aquele parque que tem as figuras do Monteiro Lobato. Vamos licitar agora pedalinho, esses brinquedos de arborismo, para caracterizar o parque como um parque de ecoturismo. Né? Estamos estudando colocar nessas estações que hoje não tem mais atendimento ao público, restaurantes. Né? Temos algumas daquelas antigas casas onde moravam as turmas de manutenção de via, no trecho de serra. Estamos estudando fazer pousada, ensinar para pousada, para jovens que fazem muita caminhada na região da Mantiqueira. Né? Restaurante agora dentro do Parque das Águas Claras e tal. Então é isso que eu queria trazer para vocês, porque talvez muita informação, mas a Estrada de Ferro do Jordão está à disposição dos senhores aqui. A gente sabe da importância do turismo ferroviário, não para ser uma alternativa de lazer simplesmente, mas para desencadear uma cadeia de desenvolvimento regional baseada em atividades econômicas derivadas da própria operação do trem turístico. Obrigado. Obrigado.